Oi turma, hoje nós faremos aula de Ciências na Apostila, página 12, falando um pouquinho sobre micro-organismos. Então, ao nosso redor existem diversos seres vivos como animais, plantas e fungos, mas também existem seres que não conseguimos enxergar sem a ajuda de um microscópio. Esses micro-organismos estão em todos os lugares, até mesmo em nossa pele e dentro de nosso corpo. Vamos conhecer mais sobre eles? Então observem essa imagem que já está ali abrindo esta unidade nova, onde mostra então ali as crianças brincando e mostra ali alguns micro-organismos presentes que a gente não consegue ver a olho nu, né? Então, antes da gente ir para a página 13, a professora quer fazer a leitura para vocês de algo bem importante. Então, ali diz assim: os micro-organismos não são somente causadores de doenças. Aliás, alguns são extremamente importantes para a manutenção de nossa saúde. Existe uma grande quantidade de micro-organismos no solo, os quais são imprescindíveis para o crescimento das plantas. Podemos brincar e mexer na terra para plantar, mas sempre devemos lavar as mãos após essas atividades, porque elas estarão com uma alta concentração desses micro-organismos. Então a professora colocou ali uma leitura complementar, então eu sugiro que vocês deem uma pausa no vídeo para conseguirem fazer a leitura desta parte que a professora colocou para vocês. Eu vou dar continuidade, tá? Então, página 13, seção Diga aí. Os micro-organismos são seres microscópicos, ou seja, são todos pequenos que precisam ser ampliados em um microscópio para que possamos vê-los. Observe as imagens de alguns micro-organismos. Elas foram feitas por um microscópio eletrônico e ampliadas centenas ou milhares de vezes. Depois foram coloridas por um computador. Então, pessoal, vocês estão vendo ali a imagem de alguns micro-organismos que eles foram muito ampliados para que a gente possa estudar e ver. E essas cores são cores artificiais, tá? Eles não têm essas cores. Então, foram coloridos só para a gente conseguir distingui-lo, ok? Então, ali vocês estão vendo bactérias presentes na pele de uma pessoa, leveduras, um tipo de fungo responsável pelo crescimento de massas como a do pão, algas microscópicas presentes na água do mar e bactérias observadas em uma esponja de lavar louça. Então, número 1. Que características você consegue identificar ao analisar as imagens desses micro-organismos? Que características? Então, a professora até colocou ali, ó. Elas vivem agrupadas e possuem diferentes formatos. A professora não colocou a cor, porque como eu havia falado, a cor é artificial, tá? 2. As imagens mostram micro-organismos encontrados na pele, na água do mar, em alimentos e em uma esponja de lavar louça. E ao seu redor e em seu corpo, onde os micro-organismos podem ser encontrados. Então, por toda parte. A professora colocou ali, ó, no chão, lápis, carteira, boca, por toda parte mesmo, tá? Página 14. Quem são os micro-organismos? Então, a gente fala sobre micro-organismos pequenos, né? E agora a gente vai conhecer alguns micro-organismos, como as bactérias, as algas, os protozoários e os fungos. Então, a maioria de todas as espécies de seres vivos da Terra é simplesmente muito pequena para que possa ser vista a olho nu. Durante muito tempo, isso foi um problema visto que antes da invenção do microscópio e das lentes de aumento, as pessoas não sabiam da existência desses micro-organismos. Esse fator resultava no aumento da transmissão de doenças em atividades diárias relacionadas à higiene e dificultava a compreensão de vários fenômenos da natureza. Então, bactérias. Imagine a ponta de um alfinete. Agora pense que mais de 1000 bactérias podem ser encontradas ali. As bactérias são formadas por apenas uma célula e encontradas em praticamente todos os locais da Terra, desde as altas montanhas até o fundo dos oceanos, incluindo o corpo dos seres vivos. Algumas espécies realizam fotossíntese e outras se alimentam de matéria orgânica.
Também há bactérias que causam doenças nos seres vivos, inclusive em nós, seres humanos. Existem inúmeras espécies de bactérias, as quais podem apresentar diferentes formatos. Então, a professora quer que vocês observem essas bactérias com bastante atenção, observem que realmente elas têm formatos diferentes, tamanhos diferentes, e eu quero que vocês façam uma leitura de cada descrição que mostra ali nas bactérias, tá? Algas. As algas são seres vivos que realizam fotossíntese e, em geral, vivem em ambientes aquáticos. Elas podem ter vários metros ou ser microscópicas, fazendo parte do fitoplâncton. E ali tem uma partezinha amarela que a professora quer que vocês até destaquem com caneta marca-texto, que diz assim, ó: o conjunto de organismos que realizam fotossíntese e flutuam na superfície da água é chamado de fitoplâncton. Eles são os principais responsáveis por renovar o oxigênio do ar no planeta Terra. Protozoários. Então, eles são formados por somente uma célula, a qual geralmente é maior que a das bactérias. Algumas espécies vivem em ambiente terrestre e outras em ambiente aquático ou no corpo dos seres vivos. Existem protozoários que podem causar doenças em animais e também em plantas, e a maioria deles se alimenta de bactérias, algas, outros protozoários e também de matéria orgânica. E os fungos, então, podem ter formas e tamanhos muito variados. Os cogumelos, por exemplo, são formados por várias células e conseguimos observá-los no ambiente. Outras espécies são microscópicas e formadas por apenas uma célula, como as leveduras, que são usadas na produção de pães e de bebidas. Então, pessoal, na página 15 tem ali a seção Você Saber, que eu quero que vocês façam a leitura. Quero que vocês observem ali as imagens das algas, dos protozoários e dos fungos, observando com bastante atenção as imagens e lendo as descrições. E aqui na apostila, página 15, é só isso, mas a gente vai dar sequência no livro de atividades. Antes da gente dar sequência no livro de atividades, a professora deixou hoje disponível alguns vídeos complementares, alguns da aula passada, então falando sobre tecido epitelial e conjuntivo, que eu quero que vocês assistam com bastante atenção, que é um complemento, lembrando que tem outros tipos de tecido no corpo humano, a professora escolheu 2 deles, tá? Eu também disponibilizei 2 vídeos complementares falando sobre fungos e bactérias. Num outro momento, a professora vai colocando vídeos complementares para falar sobre algas e protozoários também, tá? Então, isso é um complemento só para vocês aprenderem ainda mais, porque tem muitas coisas legais, ok? Então, agora a gente vai pegar o livro de atividades e vamos dar sequência. Então, Ciências, página 53, vamos retomar um pouquinho sobre a unidade 7, por dentro do corpo humano. Então, número 1. As células são as menores estruturas que formam os seres vivos, sendo consideradas suas unidades básicas fundamentais. Sobre as células, leia o texto e complete a frase a seguir com as palavras em destaque. Então, ali diz assim: nosso corpo é constituído por células que podem se dividir, formando novas células exatamente iguais à original. O crescimento do corpo humano é determinado pelo aumento do número de células. Existem vários tipos de células em nosso corpo e cada uma delas tem uma função. Então, vocês vão pegar essas palavrinhas em destaque e vão completar corretamente as frases ali da letra A, da letra B e da letra C. Número 2. Escolha um tipo de célula encontrado no corpo humano e, com a ajuda de um adulto, pesquise sua função principal. Depois faça um desenho que represente a célula que você pesquisou. Então, ali você tem um espaço para fazer o desenho, o espaço para colocar o tipo de célula e qual é a função dela. Então, nessa atividade, vocês terão que fazer uma pesquisa, tá? Página 54, atividade número 3. O corpo humano é formado por trilhões de células com formas, tamanhos e funções diferentes. Sobre esse assunto, assinale as alternativas corretas. Então, vocês vão fazer a leitura ali das frases sobre essas células
e vou marcar somente as corretas. Número 4. No decorrer da história, o surgimento de novos instrumentos auxiliou os cientistas na construção do conhecimento. O microscópio é um exemplo disso. Então, vocês vão fazer a leitura ali da parte do você sabia, e aí na letra A diz assim: ainda que os primeiros microscópios fossem simples, eles foram essenciais para fundamentar o conhecimento sobre a estrutura dos seres vivos. Por que eles foram tão importantes assim? B. Considerando que ter hábitos de higiene e tomar vacinas previne a transmissão de doenças causadas por micro-organismos, escreva uma frase usando as expressões em destaque. Então, ali tem invenção de microscópio, transmissão de doenças, vacina, descoberta dos micro-organismos e hábitos de higiene. Vocês vão usar todas essas palavras ou algumas, montando ali uma frase, falando dessa importância, então, de ter hábitos de higiene, de tomar vacina, da descoberta, então, de micro-organismos, de acordo com o seu conhecimento, tá? Página 55, atividade número 5. Leia as informações e identifique o nome dos diferentes tecidos que formam o corpo humano. Depois, encontre-os no caça-palavras. Nós havíamos estudado 4 tipos de tecido, lembrando que a professora deixou 2 vídeos complementares falando de 2 deles. Então, vocês vão fazer ali a leitura e vão achar o nome desses tecidos ali no caça-palavras. Então, por exemplo, na letra A, tecido formado por células nervosas. Qual é o nome desse tecido? Vai encontrar ali no caça-palavras, tá? E depois que vocês encontrarem o nome desses 4 tipos de tecido, tem ali embaixo ainda assim: agora relacione os diferentes tecidos do corpo humano à imagem que corresponde ao local onde são encontrados. Para isso, escreva as respectivas letras A, B, C e D nos quadrinhos de acordo com a atividade número 5 acima, tá? Com o nome dos tecidos. E a última página de hoje, vamos para a página 56, atividade número 6. Recorte as imagens do fim da página e colhe-as nos espaços adequados de acordo com os níveis de organização do corpo humano. Depois indique o tipo de célula, tecido, órgão e sistema que estão representados no esquema. Então, ali embaixo vocês estão vendo algumas imagens que representam, então, célula, tecido, órgão, sistema e o corpo humano. A professora completou ali para vocês, para facilitar, e aí vocês vão observar as escritas e colar na sequência correta. Só isso por hoje. Pessoal, é muito importante que vocês assistam os vídeos disponíveis, tá? Por hoje é só. Qualquer dúvida, a professora estará à disposição. Boa aula!